A paz do Senhor para todos os irmãos. Aqui nos fala o pastor Alexandre Gonçalves, dando a reflexão da parte de Deus para o seu coração. Eu gostaria de falar uma coisa que tem ocorrido muito no nosso meio cristão, evangélico, a qual muitos defendem com unhas e dentes as suas denominações. Uns dizem, aleluia, que as suas denominações são as verdadeiras. Alguns dizem que as outras igrejas se desviaram, se afastaram, se distanciaram dos caminhos do Senhor. Uns se alegram em dizer: eu sou da igreja Assembleia de Deus, eu sou da igreja Deus e Amor, eu sou da igreja Universal, eu sou da igreja Quadrangular, eu sou da igreja Presbiteriana, eu sou da igreja Nova Vida, eu sou da igreja, aleluia, louvado seja Deus, Batista. E assim, aparentemente, há uma divisão entre algumas igrejas. Há uma divisão a qual exalta os seus líderes, exalta as suas práticas. Até mesmo a congregação cristã, onde dizem que nesta igreja é a única igreja que prega a graça de Deus. Vemos também algumas igrejas, igreja metodista wesleyana e outras igrejas que têm mudado os seus aspectos. Aleluia, louvado seja Deus. E aparentemente, todas elas se dividem como se estivessem fragmentadas, como se Cristo tivesse inaugurado, levantado divisões. Eu quero te dizer que há um só Senhor e um só rebanho. Todos pertencemos à mesma igreja. Por que tantas denominações têm surgido ao longo dos séculos? Os católicos nos acusam o tempo todo, dizendo que nós somos divididos, que nós temos uma doutrina, cada um pensa de uma maneira e outra de outra. Mas é necessário que nós venhamos nos unir, independente que você creia em alguma forma nos dons espirituais ou não, como dizem os batistas ou os presbiterianos, que creem que os dons espirituais cessaram com a morte dos apóstolos. E o mais importante é o amor, que é o fundamento da união entre todas as denominações. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Devemos orar uns pelos outros. Devemos orar para que o Evangelho avance e prossiga, porque isso faz necessário para que o Evangelho de nosso Senhor ele venha a ser alcançado a todas as tribos, povos e nações. A ordem do Senhor para a igreja foi isso: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E vemos que os homens parece que levam bandeiras, cada um defendendo a sua crença, cada um defendendo a sua ideologia. Igrejas essas que impõem para que seus membros votem em outros candidatos. Vemos pastores se corrompendo, se aliando a políticos. Vemos igrejas distantes causando até mesmo escândalo entre irmãos, se dividindo, irmão contra irmão, até mesmo levando injustiça, tantas atrocidades, coisas abomináveis diante do nosso Senhor. O objetivo principal do nosso Senhor é que nós sejamos um. Mas o que nós temos visto nesse mundo, o que nós temos visto é uma igreja aparentemente dividida, uma igreja fragmentada, uma igreja que precisa de união e de lideranças fortes e firmes nas suas decisões. Nós vemos que através dessas igrejas chamadas neopentecostais, onde se dá ênfase a doutrina da prosperidade tem crescido e aflorado e levado milhões e milhões de almas a aderir a esse tipo de movimento. Movimento esse contrário às escrituras, que promete não uma vida plena na terra, mas sim uma vida plena no céu. Jesus prometeu a vida eterna, disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não falou para ele: olha, vou eu te libertar dessa cruz, você vai descer dessa cruz, você não precisa mais roubar não, porque eu te dou um império aqui nessa terra, você vai ser rei, você vai ter súditos, você vai ter pessoas que se rendem. Não foi nada disso. O Senhor simplesmente disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Observe que uma promessa do Senhor é de vida eterna, de ter a ressurreição dos mortos, de estarmos junto com Ele, assentado entre, aleluia,
os grandes apóstolos e grandes heróis da fé, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como os apóstolos, aleluia, São João, São Marcos, São Lucas, São Pedro, São Bartolomeu, São Felipe, aleluia. E São Paulo, principalmente São Paulo, né? Um homem a qual se dedicou, aleluia, o restante da sua vida em prol do Evangelho. Um homem que se abdicou de ter esposa, não se casou, porque para ele nasceu com o dom de ser solteiro. E que talvez você seja solteiro, e às vezes você acha que precisa casar, mas há pessoas que se dedicaram e rejeitaram se casar por amor ao Evangelho. Porque melhor é o solteiro cuida das coisas do Senhor, mas o casado cuida das coisas da sua esposa e a esposa cuida das coisas do seu marido. Você que é solteiro, não se apresse a casar. Espere em Deus, tenha paciência, seja um instrumento de Deus. Procure ocupar sua mente com as coisas santas, com as coisas puras, com as coisas que têm valor e que edificam a sua alma. Aleluia, louvado seja Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, ele vai nos dar uma noção do que estava ocorrendo nessa igreja de Coríntios. Sabemos que a igreja de Coríntios é uma igreja bastarda pelos dons espirituais. Igreja essa em que a manifestação dos dons espirituais era de forma intensa, era um povo fervoroso, que orava, que buscava, mas que não tinha organização e não tinha uma liderança para poder coibir e organizar. E a fé, se ela não tiver organização, se ela não tiver ordem no culto, se ela não tiver, louvado seja Deus, uma autoridade absoluta sobre ela, a igreja tende ao fracasso, tende ao erro e tende à divisão. E não sejamos desta maneira, sejamos uma igreja unida, uma igreja totalmente disposta a acrescentar, aleluia, aquele que tem falta, de distribuir o pão para aquele que está faminto, abraçar aquele que precisa de um abraço, precisa de ouvir, não somente de um, aliás, eles querem ser ouvidos também. Pessoas essas que querem contar suas mazelas, seus momentos de desilusão, suas fraquezas, e às vezes precisa somente de um ouvido, de um ombro amigo para chorar, de uma pessoa que esteja disposta a ouvir o que ela tem a dizer. Muitas queixas têm dito elas. Às vezes não tem forças para orar, às vezes não tem força para ir para a igreja, às vezes não tem força, se desiludem, ficam desiludidos com a igreja fria, onde tem grupinhos, onde tem panelinhas. Isso tem atrasado e atrapalhado a obra do Senhor. Mas eu creio que Deus nesta geração ainda haverá de trazer homens valentes e prudentes, que venham ter a luz de Deus sobre o seu coração, para poder conduzir uma igreja sadia, uma igreja a qual todos os povos vão estar unidos pelo crescimento da obra do Senhor. Não foi diferente há mais ou menos 1900 anos atrás, no segundo e terceiro século, a qual a igreja de Coríntios ela foi inaugurada. Não sabemos exatamente a data em si, mas podemos calcular que essa igreja de Coríntios ela sofreu os mesmos problemas que nós estamos sofrendo de hoje. Aleluia. Nessa igreja irá citar um homem chamado Paulo. Paulo, para quem não sabe, está escrito no livro de Atos. É um judeu convertido, um judeu convertido que era usado em suas palavras, um judeu convertido que tinha prazer em anunciar as Escrituras, um judeu convertido que tinha força e graça sobre a vida dele, porém desconhecia ao Senhor Jesus, desconhecia os dons espirituais, e Deus agraciou esse homem para pregar com eloquência, com sabedoria e com destreza, de modo que muitas igrejas foram fundadas através de Apolo. E muitas igrejas também foram fundadas através de Pedro e outros de Tiago. E assim foi a igreja crescendo e cada dia mais Deus ia acrescentando almas para a igreja. Louvado seja Deus. Vimos isso no livro de Atos, que conta a história da igreja e vai narrando cada fato, detalhe por detalhe. Apenas que você tenha paciência de orar, paciência de ler e paciência de refletir o avanço da igreja. A igreja, o livro de Atos, é o único livro que não tem fim, porque ela ainda continua sendo escrita. Até os dias de hoje, a história da igreja na terra. Certamente, Jesus virá buscar a sua igreja. Será que você ainda faz parte dela? Se você não faz, o que venha fazer? Passe pelo batismo nas águas, venha cear,
participar da ceia do Senhor. Aleluia, que o Senhor nos deu e nos concede a oportunidade de cearmos da terra, para que um dia nós venhamos cear lá no céu. Aleluia, renuncie a este mundo tenebroso, renuncie a carne, renuncie os prazeres momentâneos e sirva ao Senhor Jesus, que é o único e Senhor das nossas almas. Louvado seja Deus. Estarei lendo para a nossa reflexão o livro de Atos Apóstolos, ou melhor, o livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 3, 2, versículo 3 em diante, que diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Louvado seja Deus. Então, se amamos, Paulo, nessa carta ao livro de Coríntios, ele exorta, aleluia, dizendo que quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro do Senhor, a qual Deus dará a honra de receber a coroa da vida, ele dará a honra de receber o seu galardão. Se você tem feito a obra de Deus com zelo, com empenho, com dedicação, certamente o Senhor o recompensará, ainda que não seja pregando, mas seja de repente colaborando na portaria, cuidando das crianças, quem sabe sendo liderança da mocidade, fazendo parte de um grupo de círculo de oração. Cada um tem a sua função da igreja, porque todos nós fazemos parte da lavoura do Senhor. E o Senhor é aquele que vai escolher as suas flores. Os uns que ainda estão em processo de amadurecimento, de maturação, crescendo, para que venham ser usadas. Uma nova geração está sendo criada. Geração essa que vai ter Jesus com muito mais zelo e mais amor, até que nós, que somos pais, ensina o caminho que teu filho deve andar, para que quando for mais tarde, ele não venha se desviar. Quero eu deixar esse legado para os meus filhos, para os meus netos, para que eles venham a entender e crer que Jesus é o único e o nosso Senhor e Salvador. Que você possa guardar no seu coração essa palavra. Não se divida. A igreja de Deus não é dividida. Ela teve um começo, ela teve uma história. Não despreze a história da igreja. Não despreze. Desconhece muitas coisas de você talvez. Mas é necessário estudar a história da igreja e entender que as portas do inferno nem prevaleceram contra elas. A igreja continua militante nessa terra. E ainda irá no céu a igreja triunfante. Porque militante, porque nós guerreamos, nós pelejamos contra as falsas doutrinas, nós pelejamos contra divisões e contendas e discórdias, homens que se prestam a ficar debatendo, mostrando aparentemente uma sabedoria humana. A palavra de Deus não é para ser debatida, não deve ser. Louvado seja Deus, aleluia, se vangloriar de sabedorias. O único propósito é levar as almas ao pleno conhecimento da verdade e serem libertos das amarras e das correntes de Satanás. Satanás é o Deus desse século que tem cegado a mente de muitos incrédulos, tem entrado no seio da igreja, colocando confusão, colocando divisão, colocando falsos profetas, falsos mestres. Mas creio eu que Deus tem colocado em você um discernimento espiritual para que entenda que a árvore má, ela dá bom fruto, ela não dá um bom fruto, e nem a árvore boa, ela dá um mau fruto. As águas também são conhecidas. Quando a água é amarga, você não bebe, mas quando a água é doce, você bebe. Assim é a palavra de Deus. E esses homens que têm suas raízes fundamentadas em cima dos seus pensamentos e filosofias, mas não no encontro com Deus, onde jorra do seu coração palavras de vida eterna, palavras essas que vão transformá-los e mudarem seu pensamento. Porque diz no livro de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ao vosso culto racionais. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renove sua mente através da pregação da palavra. Renove sua mente através das orações, porque a Bíblia diz que o homem e a mulher de Deus é santificado pela palavra. A palavra tem o poder de santificar a sua vida. A palavra tem o poder de levantar você que está caído. A palavra tem poder de trazer vida aonde tem morte. A palavra de Deus tem poder de trazer bênção aonde há maldição. A palavra tem poder de trazer saúde ao que está doente. Tem poder de trazer alegria aonde há, aleluia, tristeza. Um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Esse lugar tão maravilhoso é a Nova Jerusalém. Nós viveremos para sempre com o Senhor, que Jesus virá buscar a sua igreja. E creio eu que você faz parte dela. Se não faz, reconcilie com Jesus. Eu quero ser o seu pastor. Eu quero ser um homem que ore por você. Que faça você entender e reconhecer que sem Jesus você não pode. Já diz já no livro de São João, no capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus possa nessa noite te abençoar, agraciar Ele, te agraciar com a presença dEle, com o teu Santo Espírito possa resplandecer sobre a sua vida, que o seu coração de pedra seja transformado num coração de carne, um coração que tema o Senhor, e as tábuas que foram escritas com o dedo de Deus, e aquelas tábuas foram quebradas. A lei do Senhor venha ser escrita no seu coração, para que o Senhor venha ser exaltado e glorificado, servindo o Senhor enquanto é tempo. O Senhor Deus te ama e tem um propósito na sua vida. Um grande abraço. Se você gostou, por favor, compartilhe, se inscreva no canal, aleluia, e faça parte desse grande exército e dê valor ao que Deus tem te chamado. E a Bíblia diz, se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. A paz do Senhor para todos. Um grande abraço.